Boa noite a todos. Peço ao vereador Totó que faça a leitura da Bíblia Sagrada e em seguida rezemos a oração do Pai Nosso. Jeremias 29, 11. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas vós dá o fim que sujeitais. Então me invocarei, passarei a orar-me, e eu vos ouvirei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso verdadeiro nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao nobre secretário, vereador Jean, que faça leitura das atas dos trabalhos anteriores. Ata de número 2458, da sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2019. Em discussão e votação, ata número 2458, da sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Lido, presidente. Peço ao novo secretário que faça a leitura das matérias apresentadas. Não há matéria. Pequeno expediente, vereador que tenha alguma matéria apresentada, se inscreva em livro próprio. Grande expediente, o vereador que queira fazer uso da palavra, se inscreva em livro próprio. Não haver nenhum inscrito. Com a palavra o novo vereador Jean Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Eduardo dessa casa, boa noite a todos. Vou ser breve aqui, só não podia deixar de fazer esse pronunciamento aqui agora, onde ontem nós usamos aqui também essa tribuna e falamos desse problema que está havendo da escola Délio de Brito. A gente conseguiu correr atrás hoje e liguei para um amigo deputado e conseguiu marcar uma audiência para amanhã de manhã na Secretaria de Educação. Então a gente vai estar levando um documento lá amanhã, protocolando lá. Talvez ela nem esteja para estar recebendo nós, mas uma pessoa responsável vai estar lá para receber. Segundo ela ia estar lá, mas se não tivesse, alguém ia nos receber. E a gente vai estar fazendo o pedido em nome de todos os vereadores, da Câmara, da Prefeitura, do pessoal da escola, para que realmente não feche aquela escola. Estive falando hoje com o Dr. Marcos, liguei pessoalmente para ele ligou para ela também, conversou com ela, não sentiu assim que nós teríamos muito sucesso, né, nessa demanda não, que eles estão realmente definidos e determinados a prosseguir com o que eles estão
que planejou. Então, só para relatar para vocês aqui, a gente vai estar levando o documento, vai protocolar, depois a gente vai trazer. Tenho certeza que é a vontade de todos também. A gente já vai aproveitar na oportunidade que já vai estar indo lá e fazer esse protocolo para que a gente consiga sanar a nossa manifestação seja aceita, né? E a gente consiga sanar esse problema. Pede a palavra, senhor. Desde já agradeço. Para somar com as palavras do senhor, eu também estive ligando ao deputado estadual Wagner Neto. Ele, no momento da minha ligação, dizendo ele que estava retornando o carro para ir falar pessoalmente com a secretária de Educação. E também encaminhei um ofício pedindo a ele, passei via e-mail e WhatsApp, que levasse até ela, que deixasse fechar a nossa escola. Muito obrigado pela palavra. Eu que agradeço. E gostaria de pedir que em público, como nós assinamos, acho que todos os vereadores assinou o documento para o vereador Chiquinho, se tivesse como o senhor tirar cópia para mim levar ele para protocolar junto também, que tem assinatura de todos nós vereadores, já levava amanhã também. Vereador Jean, conselho à parte? Pois não. A gente aqui até quer parabenizar ele pelo empenho. Eu acho o seguinte, nós temos que, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. É buscar e lutar e não permitir de forma alguma. Se não tem como, se falar com a secretária não resolver, vamos atrás do governo. Eu tenho certeza que o governador, ele não vai nos decepcionar. Tenho certeza. É um pedido de Mozarlândia inteira. Mozarlândia, de forma alguma, não aceita isso. Então, assim, a gente parabeniza pelo empenho, deseja sucesso amanhã na ida a Goiânia e nós estamos aqui à disposição de juntar todo mundo e ir lá pessoalmente no governador. Nós encontramos com ele. Num evento, não tem, vamos seguir ele. Se ele não atender, nós vamos no evento e vamos conversar com ele. Porque o que não pode acontecer é o fechamento dessa escola. Agradeço, muito obrigado. Obrigado pela parte. O senhor me cede a parte também. Vou pedir para tirar as cheques agora mesmo. Amanhã também esse aqui está feito para o governador Ronaldo Caiado. Amanhã vou fazer um para a secretária de Educação também. Conversei hoje também com o deputado Dr. Antônio. Vou encaminhar via WhatsApp esse documento para ele. E ele se dispôs também a abraçar a causa lá também e lutar para o não fechamento dessa escola aqui. Eu acho que o governo tem que olhar com bons olhos, por causa que gasto com educação não é despesa e sim é investimento no futuro do Brasil e no futuro de Mozarlândia. E aquela escola tem que ser respeitada e vamos abraçar a causa. Se depender da gente arrumar ônibus para levar a gente para nós fazer uma manifestação lá em frente ao Palácio, eu vou abraçar a casa e sou o primeiro a me dispor também. Obrigado pela parte. Obrigado, eu agradeço a parte de todos. E é isso aí, nós temos que estar juntos, como nós falamos aqui ontem, como a gente falou na nossa entrevista na rádio hoje. Eu acho que é a união nossa que faz a força. E é isso, o vereador Ronaldo falou a coisa certa. Se chegar lá na secretária Fátima Gaviola, e ela não der o respaldo que a gente espera, vamos até o governador. Vamos até o governador. Não marcou para ir lá não, mas nós fazemos um grupo aqui, aonde ele tiver num evento que a gente sabe a agenda dele, nós chega lá e fala, não é preciso falar com o senhor, não é preciso que ele não vai atender nós. Né? E a gente chega, entrega o documento na mão dele e faz o pedido. E é isso que nós vamos fazer, o próximo passo, protocolar esse documento. Se a gente vê que não tem saída, a gente vai até o governador. Até porque nós temos que resolver isso agora, nessa parte do final do ano, porque quando começar o ano, para não ter acabado a escola, para isso, senão não começa nem o ano letivo lá. Era isso que eu tinha para falar e muito obrigado. E Deus abençoe a todos. Ordem do dia, leitura e votação das matérias apresentadas.
Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 8/2019. Em primeira discussão e votação, projeto e decreto legislativo número 08/2019, de 5 de março de novembro de 2019. Em votação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 09, de 5 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 09, de 5 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 11, de 6 de novembro de 2019. Em discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 11, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 12, de 6 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 12, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 13, de 6 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 13, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 14, de 6 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 14, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 15, de 6 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 15, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 16, de 6 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 16, de 6 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 17, de 7 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 17/19, de 7 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 18, de 8 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 18, de 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 19, de 8 de novembro de 2019. Em discussão e votação, projeto de decreto legislativo de 19, número 19, de 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 20, de 8 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 20, de 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 21, de 8 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 21, de 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 22, de 8 de novembro de 2019. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 22, de 8 de novembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 22, de 20 de setembro de 2019, institui a política municipal de proteção nos mananciais da água destinados aos abastecimentos públicos do município de Mozarlândia e da outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 22, de 20 de setembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de lei de número 18, de 30 de agosto de 2019, estima, receita e fixa despesa do município de Mozarlândia, Goiás, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto relatório. Está obedecida a técnica legislativa. O projeto é constitucional. Acato pela sua aprovação. A Sala das Comissões de Justiça e Redação, a 7 dias do mês de outubro de 2019. O relator é o Maurício do Amaral. Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei de número 18/2019, de 30 de agosto de 2019. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação, reunida com todos os seus membros, aos 17 dias do mês de outubro de 2019, havendo recebido o relatório emanado, acima especificado, opinou pela sua aprovação, uma vez que, após haver discutido a matéria objeto de referida, constatou que a mesma é constitucional. Recolhido e aprovado. Sala da Comissão de Justiça e Redação, aos 17 dias do mês de outubro, estiveram reunidos João Carlos Gomes Ribeiro, presidente, Elvis Marins do Amaral, relator e Ronaldo Bafuto. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório. Está obedecida a técnica legislativa. O projeto é constitucional. Acato o voto pela sua aprovação. Sala das Comissões de Finanças e Orçamentos. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamentos, reunida com todos os seus membros, aos 20 dias do mês de novembro de 2019, recebido o relatório emanado sobre o projeto de lei de número 18, de 30 de agosto de 2019, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Mozarlândia para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Opinou por 3 votos a favor quanto ao teor do relatório, tendo em vista que, após a reunião com a mesa diretora e demais vereadores, foi acordado que o artigo 6º será modificado, passando a vigorar com o seguinte texto. Artigo 6º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá abrir créditos adicionais de natureza suplementar, nos termos do artigo 7º e 43 da Lei Federal de número 4.320/64, até o limite de 30% do total geral das despesas fixadas para o reforço de consignações ordinárias do município e dos
e dos fundos, fundações, autarquias e legislativo, utilizando-se do produto de anulação parcial ou total das dotações disponíveis por real economia, da reserva do contingente e do excesso de arrecadação verificado no anexo. Sendo assim, viemos através deste parecer manifestar a nossa concordância com o relatório em análise. Relatório acolhido e aprovado. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, aos 20 dias do mês de novembro de 2019, estivemos reunidos Ronaldo Bafuto, presidente, José Ailton Braz da Silva, relator, Francisco Palácio Leite, membro. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 18, de 30 de agosto de 2019. Em discussão. Questão de ordem, só para ter um entendimento melhor. Não era 3 emendas que nós tínhamos entrado nesse projeto? A outra parte então devolveu para eles arrumar e voltar arrumada. Daquela de uma mudança de valores lá que eles falavam na parte técnica dele. Não, só para confirmar, tá? Tranquilo. Tranquilo, obrigado. Ainda em discussão. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Só para esclarecimento, hoje eu estou presidindo aqui em respeito e consideração ao nosso presidente, Edemar Felipe. Ele pediu ausência devido à missa de 7º dia da filha dele. Então, solidarizando com ele, ele foi lá e estamos aqui prestando essa, como se diz, fazendo o papel que ele devia estar aqui, mas sabendo a necessidade que ele teve por ser a filha dele. Então, a gente pede aí toda a compreensão e com certeza amanhã ele está de volta. Sobre a proteção de Deus, declara encerrada a questão de ordem, senhor presidente. Só para amanhã, 7h30, nós temos a sessão de solene. E como ficou a sessão? Eu acredito que na última vez que falou sobre o assunto, tinha ficado decidido fazer 2 na quinta-feira. 2 na quinta-feira. Acho que amanhã vai ser só a solene. Isso. Hoje foi falado ontem, e ele comunicou comigo também, ficou 2 para fazer na quinta-feira. Porque eu não sei, senhor presidente, talvez até em conformidade com a casa, poderia marcar essa tarde, amanhã de manhã e repetir isso aí sem minha presença, só para adiantar. Eu não sei, porque não há necessidade. Inclusive, esses decretos é 2 votações. Então, de qualquer forma, teria que marcar uma para amanhã de manhã, para nós entregarmos os títulos à noite. Olha, se todos os vereadores concordarem aqui... Senhor presidente, eu quero comunicar que amanhã, na parte da manhã, eu estarei aqui não, viu? Estarei viajando. Mas aí ele quis dizer assim, em conformidade com todo mundo, só fazer a ata. Porque nós temos os decretos aí, tem que ser votado em 2 votações. E tem de qualquer forma fazer uma votação amanhã de manhã. Na verdade, acho que ninguém nem a casa se atentou, mas na verdade, como entrega os decretos amanhã e vai deixar para votar depois da manhã, aí fica meio fora da ordem mesmo, tem que votar amanhã. Né? Então, acatando o pedido do vereador. Acatando o pedido do vereador Ronaldo, concordando com os outros, a casa. Fica marcado para amanhã, definimos a hora aqui, depois. Quer
10 horas da manhã, então. Todos concordam, né? Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando seus edis para a sessão ordinária de amanhã, com a seguinte pauta para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 8/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 9/2019. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de número 11 de novembro/2019. Projeto de decreto legislativo de número 12/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 13/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 14/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 15/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 16/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 17/2019. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de número 18/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 19/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 20/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 21/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo de número 22/2019. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 22, de 20 de setembro de 2019, institui a política municipal da proteção aos mananciais da água destinada aos abastecimentos públicos do município de Mozarlândia e da altas providências. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei de número 18, de 30 de agosto de 2019, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Mozarlândia, Goiás, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Isso, presidente. Fiquemos todos de pé para fazer a oração final.